Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começamos então agora a ver como a luz de Deus passou a brilhar na nossa pátria. Eu creio que no domingo passado Deus vos abençoou muito, né? Algumas igrejas é na terça, outras quarta, outras mesmo hoje, na quinta-feira. Mas começou-nos a abençoar o Senhor. E nós vimos quão difícil foi, né, começar a obra de Deus em nosso país. E é óbvio que há por parte de Satanás uma imensa dificuldade para que a palavra de Deus chegasse nesse país. De alguma forma, talvez ele sinta, né, que Deus haverá de abençoar, eu creio que todo o mundo, em razão da fé que ainda existe aqui, e louvado seja o Senhor por isso. Então, tivemos a experiência de Villa-Gagnon e dos primeiros irmãos em Cristo, os nossos irmãos huguenotes enviados por Calvino. Deu tudo errado, Villa-Gagnon ficou com muito medo depois que foi repreendido pelo cardeal católico, né? E voltou atrás. Mas Deus então nos concede uma nova oportunidade com a invasão dos holandeses. E é isso que nós vamos tratar no nosso próximo domingo. É fundamental que a igreja veja a dificuldade que nós tivemos de chegar onde chegamos, porque um sentimento de alegria, um sentimento de gratidão, um sentimento de glorificação toma o coração da gente. Porque, meu irmão, é uma verdade imensa. O Evangelho floresceu nesta nação por absoluta misericórdia de Deus. Para que ninguém se glorie. Literalmente para que ninguém se glorie e toda a glória seja dada a Ele. Então, só lhe deu glória, né? Só lhe deu glória. E eu preciso que você, nessa aula, retorne um pouquinho aos primeiros momentos. A finalidade vai ser o seguinte: nós vamos mostrar os primeiros momentos, nós vamos mostrar os primeiros administradores do Brasil e nós vamos mostrar o avanço que nós tivemos com João Maurício de Nassau, né? Para quem não sabe, Maurício de Nassau também tem o nome de João, né? E mostrar essa diferença de quando um servo de Deus, alguém temente a Deus, um justo governa, o que acontece? O avanço que a igreja teve e, de novo, o sufocar do verdadeiro evangelho por parte de Satanás quando os holandeses daqui saíram, não é? Mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntos, a cada novo momento da história, nós nos alegramos imensamente. Então, só retornando, perdão, os 30 primeiros anos. A gente sabe que os 30 primeiros anos foram anos terríveis de absoluto extrativismo e enorme roubo, né? A finalidade dos portugueses aqui não era colonizar, não era olhar para essa terra com um olhar carinhoso, de produtividade, de gente que quer viver aqui, não. Muito ao contrário, o desejo era a literal exploração e nada mais. Tanto é que o primeiro produto brasileiro a chamar a atenção foi o pau-brasil, né? A gente sabe que é uma árvore nativa ali da Mata Atlântica e obviamente muito
boa para a fabricação de móveis, e o seu vermelho forte que dela é retirado, né, servia e era muito apreciado, é óbvio, nessa época na Europa pelas tinturarias, né? Então, como foi o esquema? Obviamente, através de feitorias, você tem uma extração de uma quantidade enorme de pau-brasil aqui nos 30 primeiros anos. Eles faziam da seguinte forma: fundavam feitorias, que eram esses locais bem próximos à praia. Você pode ver que tem uma casa central para que o feitor ali resida. Normalmente o feitor era alguém que vinha de Portugal e era pago para guardar nessas casas, as feitorias, o pau-brasil recolhido. E aí os navios chegavam, você colocava o pau-brasil nos navios e eles iam embora para Portugal. Obviamente, no início com pau-brasil, aí bem depois, obviamente com animais nossos, como macaco, galinha, papagaios e alguns produtos alimentícios iniciais, né? Iniciais. E é muito interessante, para você ter uma ideia, isso aqui uma representação gráfica brasileira no século XVI. Olha como eles nos viam, né? Olha como nos viam. Interessante, né? E aqui como você tinha, por parte dos índios brasileiros, uma grande ajuda aos portugueses. Na verdade, os índios extraíam quase que 90% do pau-brasil e trocavam por mercadorias, trocavam por facas, machados e, na verdade, eles gostavam bastante do escambo, né? Bastante do escambo. E o que é interessante é que, para quem não sabe, nós tínhamos no Brasil todas estas feitorias. O Brasil era literalmente só o litoral. Historiadores brasileiros dizem que os portugueses rastejavam no litoral, né? Não queriam nada com o interior por enquanto, vivendo no litoral. E aí você tem a feitoria de Pernambuco, você tem a feitoria de Santo Aleixo, você tem a feitoria de Todos os Santos, você tem a feitoria de Cabo Frio e você tem a feitoria do Rio de Janeiro. E durante 30 anos, irmãos, nós vivemos assim, com barcos aportando aqui, levando o que tínhamos e indo embora, né? Obviamente que, em primeiro lugar, barcos portugueses, mas vamos ser francos, os primeiros feitores que aqui ficavam, né? Porque a feitoria era um negócio muito rentável e lucrativo. O grande primeiro responsável por toda a exploração do pau-brasil foi um judeu português por nome de Fernando de Noronha, e que ficava de Portugal comandando tudo, mandando seus navios pegar tudo. E quem ficava aqui, na verdade, eram degredados, né? Eram pessoas que não eram benquistas em Portugal e que eram deixados aqui para trabalhar nesse tipo de serviço, fazer riqueza e retornar. Fazer riqueza e retornar. Muito interessante que o Brasil então foi assim explorado por 30 primeiros anos e, em primeiro lugar, o rei português entregou para Fernando de Noronha
toda esta viabilidade econômica maravilhosa de roubar e levar produtos brasileiros para Portugal. Depois, Gonçalo Coelho, ele funda a primeira feitoria, né, de exploração e, obviamente, dos anos 1516 a 1526, 28, você tem o rei de Portugal enviando para cá expedições para afundar barcos franceses, holandeses, ingleses. Por quê? Por uma razão simples. Índio, amigo, é engraçado isso. Índio fazia negócio com qualquer um, não tinha muita dessa de fidelidade indígena, né? E os feitores que estavam lá, como era uma viagem muito longa, etc., e sobravam produtos, faziam negócio com franceses, ingleses, holandeses, com essa galera inteira, e não estavam nem por aí com nada, absolutamente nada. Por isso, uma série de expedições militares para destruir tais navios. E aí é óbvio, né? Em decorrência de todos os navios enviados por outros países para explorar o Brasil, nessa época também, nós temos a colonização efetiva do Brasil, né? Também pesa muito nesse momento o fato do pau-brasil estar, infelizmente, caindo, né? E Portugal passa a querer explorar o Brasil de uma outra forma, que foi o nosso segundo ciclo econômico, que foi a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar. E aí, em 1530, tem o início a colonização. Nós vimos na aula passada que o Brasil foi literalmente dividido em 15 grandes lotes, e esses lotes eram chamados capitanias hereditárias, e aqui há uma informação absolutamente nova para os irmãos em relação à aula passada. Já que agora nós queremos fixar o homem na Terra e colonizar, então é óbvio que esses donatários, ou seja, esses que receberam as capitanias hereditárias, eles viriam para cá, eles obviamente receberiam o documento por parte do rei de que eram donatários. A terra continua sendo do rei, eles eram meros gestores e donatários e poderiam enriquecer muito mais do que já ricos eram. E, obviamente, tinham direitos como aplicar justiça, escravizar índios, doar pedaços de terra, que eram chamados de sesmarias, para que colonos menores se fixassem na terra. E através da fixação de colonos menores e, obviamente, dos donatários que receberam as capitanias hereditárias, houvesse, então, qual era a finalidade? A finalidade é que houvesse no país uma fixação dos homens aqui, o país começasse a ser povoado por portugueses e riquezas novas pudessem ser encontradas. Obviamente que a riqueza número 1 seria a plantação de cana, de açúcar, né? Vinham para cá para plantar e produzir a cana de açúcar e enviar a Portugal para que Portugal continuasse, obviamente, extremamente rica
completamente rica. Se os irmãos tiveram o tempo necessário e puderam assistir os vídeos que enviei, principalmente os vídeos de terça, quarta ou terça-feira, não me lembro ao certo, que fala da questão do açúcar. Os irmãos então se recordam como era importante o açúcar nessa época, e Portugal já tinha se utilizado de técnicas absolutamente maravilhosas nas Antilhas, nas ilhas ali de Cabo Verde, né? Então, ali na América Central, e tinha dado certo, e o Brasil tinha a mesma temperatura, a tendência é dar certo. E com as capitanias hereditárias nós teríamos o povoamento do Brasil. O que é interessante é que das 15 capitanias, só 2 foram para frente, meus irmãos sabem perfeitamente, Pernambuco e São Vicente, até porque os donatários eram já comerciantes especialistas nessas questões relacionadas ao açúcar, à produção e etc. Então, enriqueceram bastante mesmo, e como as outras capitanias não deram certo. E como, obviamente, havia muita pirataria dos produtos brasileiros pelos franceses, ingleses e holandeses, nós então resolvemos, por intermédio do rei Dom Manuel, encerrar a forma de administração somente através das capitanias hereditárias, e resolvemos trazer para o Brasil todo um corpo administrativo, técnico e político para começar a nossa nação verdadeiramente. E aí, obviamente, em razão do fracasso das capitanias hereditárias, iniciou no Brasil o governo geral, tá bom? Governo geral. E aquela chargezinha da aula passada, interessante, e o governo geral nada mais é do que um representante direto da coroa portuguesa em nosso meio para administrar toda a colônia. Quem era esse? O governador geral, meu amado irmão. E ele tinha como assessores diretos o ouvidor-mor, que era exatamente a gênese, o início, a semente do poder judiciário no país, para realmente resolver as questões entre os colonos, os donatários, porque as capitanias hereditárias continuariam a existir. Mas colonos e donatários agora teriam alguém por parte do Estado para poder literalmente resolver as lides, os conflitos, as brigas. Seria o juiz da época, né? E, obviamente, problemas entre o corpo administrativo que estava chegando e os colonos, entre os próprios servidores públicos. Estava vindo para o Brasil, então, uma série de pessoas que necessitariam, óbvio, do mínimo do que já tinham no mundo português na Europa, que era, no mínimo, um juiz chamado ouvidor-mor para resolver seus problemas. Tinha o provedor-mor, que era aquele que cuidaria de todas as finanças da querida Terra Nova, né? E que auxiliaria o governador-geral a enviar riquezas ao rei de Portugal. E para garantir a segurança, meu amigo, tem que vir alguém que saiba lutar, brigar e matar. E aí vem quem? O Capitão-Mor, né? E você deve entender que ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor não vieram sozinhos para desempenhar sua função. E lógico que com eles vem um grande número de funcionários públicos, servidores públicos, para trabalhar, auxiliando cada um desses em sua missão. Isso é óbvio. Continuariam as capitanias hereditárias, né?
E as capitanias reais, aquelas que não deram certo, o rei tomou de volta, redistribuiu para outras pessoas. E surge no Brasil a primeira manifestação popular, né? Não era todo o povo, mas pelo menos daqueles que estavam aqui, para a criação de leis que pudessem reger a vida nas vilas, nos municípios que estavam surgindo, ou seja, as câmaras municipais. Então veja que o objetivo era realmente organizar para que a bagunça chamada Brasilis, né, terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, pudesse melhorar e melhorar muito. E aí a gente sabe perfeitamente dos 3 primeiros grandes governadores que tivemos: Tomé de Souza, Duarte Costa e Mendes Sá. E aqui eu fiz uma observação especial que não tinha na última aula e que eu preciso para essa, meu amado professor. Eu destaquei os 2 primeiros, por quê? Porque eles vieram com uma função ingrata de literalmente arrumar a bagunça que estava na casa e avançar no território, conquistar os indígenas ou até matá-los. E religiosamente aqui começa toda a manifestação religiosa no Brasil, porque até esse momento os portugueses só vinham para nos tirar as coisas. Agora não. Agora é enviado para o Brasil, junto com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, os jesuítas, né, chefiados por Manuel da Nóbrega, e com Duarte Coelho chegam os demais jesuítas, dos quais se destaca o padre Anchieta, né? Anchieta. Então veja que aqui é o início de toda a imposição religiosa católico-romana em nosso país. Então, aqui tem a Companhia de Jesus, porque eles eram os grandes soldados na época da Igreja Católica para a implantação da fé em outras localidades, né? Obviamente, aqui chega a Companhia de Jesus, não tem o que fazer. E Mendes Sá, ele vem para resolver o que o segundo governador, o Duarte Coelho, não conseguiu resolver: a invasão dos franceses huguenotes que nós vimos na aula anterior. Inclusive, Duarte Coelho foi demitido porque não resolveu essa questão, né? E Mendes Sá vem, auxiliado por seu sobrinho Estácio de Sá, expulsa os franceses, e aí você tem um ambiente completamente dominado pelo catolicismo romano. Catolicismo romano. Muito bem, olha que interessante. Eu fiz questão, se você tiver uma pequena dificuldade de nessa parte aqui desse quadro negro e entrar a primeira observação, não se preocupe, eu também estou tendo. Eu não sei o que eu fiz aqui de errado, mas vai passando o slide, vai chegar, não se preocupe. Aqui eu fiz questão de destacar de um livro muito bom de história. Inclusive, é um livro que eu recomendo os irmãos comprarem. Vou mandar até a foto dele. Eu destaco aqui o livro do nosso irmão César, né? Elben César. Ele é da editora Ultimato. Ele é o diretor-chefe, fundador e tal. E ele escreveu um livro muito bom chamado História da Evangelização do Brasil. E nesse ponto específico, olha o que nosso irmão fala a nós. Ele diz o seguinte, que esses
primeiros que chegaram aqui com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, eles eram contemporâneos de Loyola. Inácio de Loyola foi aquele que fundou a ordem jesuíta, né? E desembarcaram aqui em 29 de março de 1549, na companhia de 1.000 pessoas, soldados, funcionários, colonos, porque estava vindo com o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, e, obviamente, o ouvidor-mor, o providor-mor e o capitão-mor. E com esses vinham, obviamente, todos os funcionários públicos para ajudar, né? E interessante, né? Veio também colonos, gente que sabia trabalhar com a terra em Portugal e veio para cá, artesãos, né? Para que o país pudesse crescer culturalmente também, e 400 criminosos que foram condenados a viver fora de Portugal, né? Os crimes não tinham sido tão horríveis assim, mas foram condenados a viver fora de Portugal. Era gente que a gente não precisava matar e mandou para cá. É fantástico. Muito bem. E, obviamente, veio Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, 49 anos, né? Ele era filho de um padre, muito interessante isso, para ser o primeiro governador-geral. E o chefe dos jesuítas nessa época era Manuel da Nóbrega, que tinha 32 anos de idade, e o trabalho dos jesuítas foi simplesmente fantástico. Eles fundaram o Colégio da Bahia, depois foram e fundaram o Colégio de São Paulo. Para que vocês tenham uma ideia, irmãos, nos primeiros 5 anos, os jesuítas, esses 6, não moravam com os portugueses, eles moravam com os índios, para aprender a língua, para começar a ensinar e evangelizar e catequizar os índios. E aí depois foram chamados por Tomé de Souza e foi dito para eles, vai criar colégio também para ensinar esse povo que está aqui. Que veio muita gente de Portugal, os filhos estão nascendo, eles têm que ser educados, e aí eles criaram os primeiros colégios do Brasil, né? E, obviamente, depois deles, muitos outros jesuítas vieram, né? Os mais notáveis, José de Anchieta, Antônio Vieira e Pero Dias, né? E Pero Dias. E isso aqui é para que você saiba como foi constituído o mundo brasileiro. É isso aqui, junto com índios e negros que foram trazidos para ser escravos no Brasil. E a fonte está aqui embaixo, tá bom? A fonte está aqui embaixo. Como era a administração portuguesa? Eu preciso que você ensine isso, porque quando eles chegarem na parte de Nassau, eles vão ver uma diferença tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é de arrepiar. E essa é a finalidade, provar que toda vez que o protestantismo esteve no país, algo de maravilhoso dos céus nos alcançou, né? Então, eu preciso que você primeiro prove como era a administração portuguesa para depois falar de Nassau. O que vamos relatar agora está aqui no livro Uma Breve História do Brasil, da professora Mari Del Piore, da editora Planeta. Um livro facilmente acessível, né? E é muito interessante o que essa professora coloca. Olha que interessante. Primeiro, a absoluta... me desculpe a expressão. O absoluto abandono, a absoluta loucura e desarranjo, inconsistência administrativa e
Porque olha que interessante, como as leis portuguesas eram muitas e as leis portuguesas eram confusas, quem estava aqui como governador geral, e depois ainda viriam os vice-reis e etc., simplesmente criavam seus regimentos, suas instruções, ao sabor do dia a dia, do que estava acontecendo. E quando você cria um conjunto de leis ao sabor do dia a dia, você faz uma loucura legislativa, ninguém entende nada. E é óbvio que legislação, para que se pudesse seguir, viver direitinho, de acordo com as leis, não tínhamos no início do Brasil. Por isso que nós trouxemos para cá a legislação afonsina, manuelina, filipina, mas era um conjunto de leis tão grande, tão desunidas, uma loucura, uma desorganização completa. Né? Então a coisa já começa horrível por aí. Segundo lugar, sente só, quem eram os nossos primeiros maravilhosos funcionários públicos que vieram para cá desde Tomé de Souza? Bem, era um quadro burocrático e, infelizmente, marcado pela precariedade, porque aqui no Brasil não tinha nada. Né? Então tiveram que ir construindo os prédios públicos, as primeiras repartições públicas. Então era um trabalho feito de forma precária. Não tinha lei comandando e era tudo feito de forma precária. Para você ter uma ideia como era a coisa, uma correspondência datada de 1550, o ouvidor-geral Pero Borges fez menção de existir um número muito grande, proliferação mesmo, de funcionários metropolitanos, ali obviamente na Bahia, né, em Salvador, a primeira cidade, e muitos deles degredados. Quer dizer, gente que veio trabalhar era gente que não servia em Portugal para absolutamente nada. Porque era desonesta, era irresponsável, era ladrão, era bandido em Portugal, e degredados e que ainda tinham as orelhas cortadas. Por quê? Porque o que errava fisicamente recebia, meu Deus, recebia esse tratamento absolutamente humilhante, humilhante. E os que não eram degredados e que iam trabalhar no serviço público, a maioria deles muito pobres e ignorantes. Então, meu amigo, quando Portugal olha para cá e diz, não, nós vamos colonizar, vamos fazer alguma coisa interessante, manda o que havia de pior, né? E há um relato muito interessante que entre 1602 e 607, o oitavo governador, Diogo Botelho, encontrou um tal descalabro. Eu estou falando do oitavo. Então já tinha passado o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto governadores, passado o sexto e o sétimo. Estava um descalabro tão grande, uma loucura tão grande, um erro tão grande, o Brasil, na figura de funcionários, que os caras lesavam o fisco, estava aqui para cuidar das coisas, então roubavam o fisco e ainda exerciam tranquilamente o contrabando. O contrabando. Ou seja, além de roubar o Estado, ainda vendiam para piratas holandeses, franceses, ingleses, e o que causou um grande número de demissões na capitania de Pernambuco. Agora, olha que interessante. Se a administração pública não estava boa, então a gente esperava, pelo menos, por parte dos juízes que para cá vieram, pelo menos um pouco de justiça, porque a justiça é a nossa última esperança, não é verdade? Que o diga a Operação Lava Jato, que o diga tudo que o Brasil está passando.
os nossos juízes primeiros eram incompetentes. Incrível, né? Incrível, 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 incrível. E em razão da distância de Lisboa, eles não tinham aquele aparato das decisões superiores que vinham de Lisboa para ajudá-los a dizer também o direito por aqui. E o pior, a distância entre as cidades litorâneas e do interior e a falta de poder judiciário no interior. Incrível, né? Incrível. E daí se dizer que o braço da lei, que em última ratio é o juiz, que é quem aplica a lei, não atingia áreas remotas, porque não tinha como estabelecer juízo no interior do país, né? As leis eram muitas, eram confusas, o que permitia então aos magistrados interpretar o seu bel prazer, e a corrupção corria, mas corria de forma maravilhosa. A voracidade dos meirinhos, meirinhos é o oficial de justiça, escrivão, juízes, prevaricadores, era insaciável. Então o direito era vendido, as leis não existiam, a injustiça reinava aqui dentro. E aí, obviamente, que a administração judiciária concentrava-se em algumas vilas e cidades, deixando o resto da colônia na mão da justiça privada, do mandonismo local, do chefe tribal ali. Para piorar. E, obviamente, com o Capitão Mor que vinha, e vinha, obviamente, os primeiros soldados, você tinha cavalaria, infantaria, artilharia, mas tudo muito precário. A gente só foi investir na Força Armada quando começaram a simplesmente as revoltas dentro do país. Aí é que os militares começaram a se profissionalizar mesmo. Então veja que é tudo na base do improviso, é tudo na base da pancadaria, é tudo na base do Deus nos dará, da possibilidade. E é nesse momento que Deus nos concede uma nova oportunidade. Um olhar de Cristo se volta de novo para nós e um fato histórico fundamental foi objeto de literalmente aproveitamento divino para nos dar uma nova chance de entender o Evangelho e viver à luz do Evangelho. Fato que nossos irmãos na América do Norte já estavam vivendo há um bom tempo. Olha que interessante. De 1580 a 1640, Portugal e Espanha se tornam um único país. Ocorreu aquilo que a gente chamou de domínio espanhol sobre Portugal. O que aconteceu? O rei de Portugal, Dom Sebastião, foi para uma guerra contra os mouros e desapareceu. Simplesmente desapareceu. Como ele não tinha filhos, assumiu o seu tio, que era um cardeal. Como era cardeal e não tinha filhos, morreu. E o parente mais próximo era Filipe II, rei da Espanha. Aí, rei da Espanha, Filipe II, é coroado rei também de Portugal, junta Portugal com a Espanha, e ele, que é Filipe II na Espanha, se torna Filipe I em Portugal, e ocorre a união de Portugal e Espanha, chamada União Ibérica, e aqui está Filipe II, tá bom? Então, o que foi a União Ibérica? Foi a união das duas coroas, coloquei aqui para você não se confundir, ficar fácil, sob o domínio da Espanha, e durou muito tempo, né? Porque 1580 a 1640, quase 100 anos, é muita coisa, né? É muita coisa. E durante esse período, todas as colônias de Portugal passaram a ser colônias agora da Espanha.
E adivinha quem era rival, inimiga capital da Espanha? A querida Holanda. A querida Holanda. E aqui é que começa a segunda grande oportunidade que Deus nos deu. Porque agora a Holanda vai invadir as colônias espanholas. Você tem que entender o seguinte: a Holanda fazia muito comércio com açúcar brasileiro. E os funcionários públicos que nós tínhamos aqui eram tão corruptos, tão terríveis, que a Holanda que vinha e levava para o Brasil agora estava levando açúcar. E Portugal fingia que nem via, porque Portugal estava ganhando tanto dinheiro que perder um pouquinho não mata ninguém. Só que quando Filipe, esse cidadão aqui, assumiu também o trono de Portugal e uniu Portugal com a Espanha, acabou toda a mamata para os holandeses. E aí os holandeses vieram para cá, foi para literalmente dominar de novo o comércio do açúcar. A primeira grande finalidade deles aqui não era a palavra de Deus, era comercial. Mas os holandeses eram calvinistas. E aproveitando-se exatamente disso, nossos irmãos calvinistas da igreja holandesa, de onde saiu Jacó Armínio e fundou o arminianismo, os nossos irmãos calvinistas vieram literalmente para cá. E aí o que fizeram? Bem, onde é que está o centro do açúcar? Salvador e Pernambuco. Vieram e atacaram aqui, Salvador, em 1624 e 25. Atacaram Salvador e quebraram a cara. Foram expulsos. Quebraram a cara. Agora, depois de quebrarem a cara em Salvador, atacaram Pernambuco e ali conseguiram se fixar por 24 anos. E de Pernambuco foram conquistando territórios até chegar em São Luís. Olha que interessante. E aí eles fundaram a Nova Holanda no Brasil, Nova Amsterdã, que é a conquista do Nordeste brasileiro. Então, olha que interessante, para que você não se esqueça, né? Proibição do comércio feita por Filipe II fez com que simplesmente os holandeses atacassem o Brasil, né? O Brasil agora era da Holanda, então pronto, dá para atacar. E, obviamente, atacaram a Bahia, quebraram a cara, atacaram Pernambuco e não quebraram a cara. Se deram muito bem. Muito bem, para que você entenda esses 24 anos de história, porque foi de 1630 até 1654, ó que interessante, ó. Eles foram conquistando, primeiro conquistaram em 30 Recife e Olinda, depois foram imediatamente subindo a 35, até chegar em 37 Fortaleza, depois 41 em São Luís, e controlaram todas essas cidades e o comércio açucareiro. E é muito interessante isso. A Holanda era tão forte, que a Espanha não conseguiu expulsá-los daqui, né? Muito interessante. E nesse momento estivemos sob o domínio holandês e esses homens eram calvinistas. E aqui é que eu quero que você mostre para o seu aluno a segunda grande oportunidade que Deus nos deu. É lógico que os pastores calvinistas
não tinham nada a ver com a questão da conquista, mas é óbvio que aproveitaram para levar a fé a todos os locais que a Holanda conquistou, a fé calvinista ou reformada, né? João de Nassau, né? Ele vem para o Brasil e ele fica de 37 a 44 e ele é simplesmente o maior e melhor administrador que já tivemos. Você viu as lambanças do governo português? Pois é, esse homem vai mostrar que quando um justo governa, o povo se alegra. Obviamente, depois de entrarem na pancadaria, obviamente, depois de conquistarem e arrebentarem muita coisa, os holandeses emprestaram ricas somas aos produtores portugueses para que eles pudessem reconstruir os seus engenhos, plantar e colher, e não deram data para esse povo pagar os empréstimos. Então já começou por aí a excelente administração. Aí Maurício de Nassau, ele, ao chegar em Recife, tem que viver ali mesmo, então investe em Recife. Investe em Recife, constrói pontes, diques, drenagens, canais, obras sanitárias. Recife se torna a maior metrópole de toda a nova, a nova terra. Olha que fantástico esse homem. Ele estabelece uma aliança política com os senhores de engenho em Pernambuco, auxilia financeiramente. Esse homem, ele traz para o Brasil não degredados, não prisioneiros, não gente ruim, mas esse homem traz para o Brasil os maiores estudiosos holandeses da época, os grandes intelectuais holandeses, para estudar a flora, a fauna, pintar o Brasil, artistas, cientistas, bem igualzinho os portugueses, né? Ele consegue trazer engenheiros para melhorar todo o engenho e a produção de açúcar. Cria jardim botânico no Recife, Museu Nacional, zoológico, melhora sensivelmente a qualidade dos serviços públicos. Por quê? Porque agora o servidor público que está em Recife e em todas essas capitais do Nordeste é o calvinista. É o cara que trabalha e, antes de trabalhar, leu a palavra de Deus, buscou a Deus, serviu a Deus, orou, estava na presença de Deus e faz tudo como se estivesse fazendo para Cristo. Então os serviços públicos melhoraram assim inumeramente no tocante à qualidade. Em Recife se criou até a primeira coleta de lixo e, inclusive, o primeiro serviço de bombeiro. Olha que fantástico! Olha que fantástico! Ainda, com certeza, Maurício de Nassau reduziu os tributos cobrados dos senhores de engenho de Pernambuco para auxiliar a produção e, como se não bastasse, trouxe a liberdade religiosa. Porque se você parar e pensar, Maurício de Nassau não expulsou os católicos, muito menos os judeus, né, que têm o dinheiro, que financiavam tudo. Então, os judeus financiavam os católicos, que eram os donos de engenho, a produzir, e os protestantes compravam e revendiam, os protestantes holandeses compravam e revendiam, tudo na Europa. Então, Maurício de Nassau provou que é possível a tolerância religiosa. É lógico que no Recife a Bíblia se tornou a norma central de fé e de comportamentos. Nas Américas passou o Estado a cuidar de algo que ninguém cuidava, que era de viúvas, de órfãos. Não se acabou
o tratamento não se acabou com a escravatura. Isso foi algo horrível, né? O tratamento ao negro, né? A gente vai ver que na história da igreja, irmãos, quem literalmente abraça e vê de forma correta os negros são os movimentos pentecostais, tá? Agora, não nego que os metodistas, por João Wesley, começaram a lutar pela morte da escravidão, os batistas também, mas nós, os pentecostais, somos aqueles responsáveis por, inclusive, colocar irmãos negros na frente de igreja. Isso é um privilégio nosso, além de lutar contra a escravidão. Agora, pelo menos eles trataram de forma mais humana aos escravos. Uma proteção muito forte com o meio ambiente, não era só extrair, era também proteger. Havia observância do dia do Senhor e o mais importante vem agora. Maurício de Nassau traz o protestantismo calvinista para o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o meu coração se alegra. Para que os irmãos tenham uma ideia, durante esses 24 anos, nós chegamos a ter 54 pastores e proponentes, ou seja, proponentes são aqueles que estão estudando e estão perto de se tornar pastores. 120 presbíteros, 120 diáconos, né? E 100 consoladores, que são aqueles que trabalham ajudando nos hospitais, visitando presídios, evangelizando, e isso em toda aquela faixa de terra do Nordeste. E o Brasil, pela primeira vez, viu realmente o que era o protestantismo, a bênção que é o protestantismo. E 22 igrejas, no mínimo, foram fundadas, mas, infelizmente, quando em 1654 os holandeses se retiraram do Brasil, porque Portugal conseguiu se livrar da Espanha, se tornar de novo independente, e os holandeses resolveram cobrar os empréstimos feitos. Aí os católicos, donos de engenho, ficaram revoltados, não queriam pagar o empréstimo, né? Maurício de Nassau, inclusive, disse, não vamos cobrar, esqueça isso, vamos continuar aqui, nós vamos transformar esse país todo em protestante. Mas os banqueiros quiseram cobrar, retiraram Maurício de Nassau, e aí você tem a famosa guerra dos amados fortes pernambucanos e expulsando Maurício de Nassau. Maurício não, ele já não estava expulsando os holandeses do país. Saiu os holandeses e imediatamente foram embora também, porque foram todos expulsos os protestantes. E os católicos, obviamente, voltaram a dominar todo o cenário. Agora, irmãos, veja o que foi a presença do protestantismo no nosso país, né? Maurício de Nassau nos dá a exata noção de quão sérios eram esses homens. Eu não estou dizendo que Maurício de Nassau era um santo, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o que esse homem fez em exatos 20 anos, né? Perto de 20 anos, que ele teve aqui de 44 até 37, os portugueses não tinham feito até 1637. Ou seja, de 1530 a 1637, ou seja, 107 anos, os caras não fizeram metade do que esse homem fez. Metade do que esse homem fez. Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus estava dizendo, olha,
Vou abençoar vocês, vou abençoar vocês. E aí, obviamente, eu espero que você, ao final dessa lição, pegue a parte número 3. Vamos lá, abra a sua revista na página 59. Que a página 58 é a questão dos holandeses no Nordeste, né? Holandeses no Nordeste. Olha as contribuições de Maurício aqui, de Nassau, na página 59. E aí eu preciso que você, meu amado irmão, por gentileza, leia com eles, ao final da lição, a parte 3. Na página 59 começa, que fala sobre a situação religiosa do Brasil nos 3 primeiros séculos após a descoberta. E vá até a conclusão, e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E é importante você colocar no coração dele o que está na página 62, dizendo, olha, não fique triste, porque Deus ainda vai encher essa pátria de gozo. É só para que os irmãos vejam a dificuldade terrível que foi para o Evangelho começar a se estabelecer nesta pátria. E aí, a próxima lição é Brilha a Luz no Brasil, parte 2, é a chegada dos nossos queridos irmãos amados missionários. Missionários, vindo, em sua maioria, da América do Norte. Então, louvado seja o nome do Senhor, que Deus lhe dê uma aula maravilhosa. Você vai ver que já a gente está chegando na fantástica história da implantação agora vigorosa da igreja, que vai surtir todas as consequências, e nós vamos nos alegrar muito. Irmãos, o Evangelho no Brasil é produto da imensa graça de Deus. Vamos guardar isso no coração e nos alegrar por tudo aquilo que nossos primeiros irmãos fizeram nessa nação e louvar a Deus. Termine o culto adorando a Deus por tudo que os primeiros huguenotes fizeram e por tudo que esses amados irmãos holandeses que vieram para cá, pastores, presbíteros, diáconos, fizeram, porque mesmo indo embora, alguma coisa ficou. Alguma coisa com certeza ficou. Então, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente aula. Deus te abençoe. Estou disponibilizando para você os slides e que Deus te abençoe muito, 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 muito. Amém.